Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber um grande amigo, evangelista Rodrigo Alves. Opa, meu amigo, a honra é minha. Tamo junto, mano, tamo juntasso. Tamo junto. Obrigado. Antes de nós começarmos, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Pai, nós estamos e Te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos aqui por mais uma vez como instrumentos Teus para cumprimento do Teu propósito. Deus Pai, pelo poder que é no Teu nome, faça aquilo que Te apraz e cumpra o Teu querer sobre nós. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Digo, para mim digo, tá, gente? Mas é formalmente conhecido como evangelista Rodrigo. Digo, pra tu é Digo, né? Digo. Muitos anos. Oh, mais de 10 anos, cara. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, graças a Deus. Já foi meu professor. Essa parte deixa quieta aí. Foi meu líder. Senão o pessoal vai falar que eu sou velho. Eu sempre esqueço, né? Eu sou um péssimo vendedor, mas eu sempre falo. Estamos aqui, ó, no Estúdios Adorarte, tá? O melhor estúdio para sua gravação. Você que quer gravar, conhece alguém que queira gravar, também está aberto para podcasts, tá? Então você entra em contato no Instagram, Adorarte Music, nosso parceiro Copspeed, que está sempre aqui nos prestigiando, fez essa canequinha maravilhosa com a logo da Adorarte, com a logo do Ele Pode. Procure no Instagram e no Facebook, Copspeed Gráfica. Digo, mano, você como pregador, foi muito bom achar um espaço na tua agenda pra você estar aqui, né, cara? Tá direto aí rodando pra caramba, indo pra tudo quanto é canto. Devagarzinho fazendo a obra de Deus, né? Deus nos deu essa oportunidade de estar levando a palavra dele, falando um pouquinho do evangelho. Mas sempre tem um tempinho, né? Sempre tem um tempinho. Tem que ter tempinho pros amigos, né, cara? Ainda não chegamos nesse nível, não. Mano, e graças a Deus, cara, queria que só você falasse aqui onde que a galera te acha, rede social, porque depois eu esqueço de falar isso. Então, rede social, Instagram, Facebook, já tem canal no YouTube, se não tem, quando que vai ter pra galera poder entrar lá? Fala aí. Então, meu Facebook é Rodrigo Alves, só que é Rodrigo Alves com Z. Rodrigo Alves com Z, o Facebook é Rodrigo Alves com S. Porque o Instagram não liberou com Z. Não liberou, aí tive que botar errado, botei com Z. Mas é Rodrigo Alves com Z. Beleza. E Digo, você tá lá na ADI, né? Vamos dar um abraço pro Pastor Célio. Pastor Célio. Pastor Célio é brabo. Meu líder, meu amigo. Pastorzão. 17 anos já. 17 anos. Ah, já apoiei muito no Pastor Célio. 17 anos. Passa rápido. Graças a Deus, Pastor Célio, Pastor Adriano, Pastor Kleber, todo o pessoal da DI, meu carinho, meu amor, minha consideração e 1000 beijos pra vocês. E Digo, você tá aí, cara, andando, já tem quanto tempo que você tá nessa vida aí de pregador itinerante? O pregando já deve ter uns 8 anos, 8 para 9 anos já que eu tô pregando. Comecei lá na DI, né, comecei praticamente foi nos cultos jovens da minha igreja mesmo, inclusive na época até você era um dos líderes. Sim. Eu lembro que eu era muito tímido e eu ia nas igrejas e Deus usava as pessoas para falar, que me via pregando, não somente em um púlpito, mas em vários púlpitos. Eu tentava entender aquilo, não entendia, porque eu era muito tímido, tinha vergonha de falar. Botasse 2, 3 pessoas para me falar, eu tinha vergonha. E o tempo foi passando e foi se cumprindo o propósito de Deus. Comecei a falar na reunião lá no ensaio do grupo jovem. E assim foi indo a oportunidade. E a gente estamos aí. Vai fazer 9 anos que a gente está pregando o evangelho. Engateando ainda, né? Não, ainda. Mas você vê, né, cara, como que essas coisas, tudo que é grande um dia começou pequeno. Verdade, né? verdade. Não tem o que a Bíblia diz em Jó. O teu princípio ele pode ser pequeno, mas o teu final ele é grande em extremo. Então, assim, você vê que hoje, você já pregou para milhares de pessoas, mas onde que começou? Numa reunião jovens. Eu lembro que a Mônica, na época, a Mônica que começou a fazer isso, que ela fazia no ensaio lá na reunião de jovens, ela botava alguém para trazer a palavra, lembra disso? Exatamente. Foi ali que quase todos nós começamos, né? Foi ali que começou a desenvolver. Pedia para trazer uma palavra, trazer um versículo, tenta explanar o versículo da melhor forma que você puder. Aí tinha 10, 15 pessoas ali, a gente suava a cabeça, ficava nervoso, mas a prática vai levando à perfeição, né? A gente foi se aperfeiçoando, acostumando a falar em público, mas no começo para mim foi assim, algo um pouco difícil, porque eu não sabia lidar, né? Falar no meio de diversas pessoas.
Mas lá atrás Deus já tinha um chamado e tem coisas que a gente não entende, né? Deus fala que você vai chegar em tal lugar, fala que vai te levar em alguns lugares grandes, a gente não entende, a gente nunca se vê lá. Mas é só seguir o caminho de Deus, que fazer direitinho, a vontade deles, que Deus mesmo encaminha a gente de chegar lá. Agora, eu acabei de lembrar de uma história aqui e eu tenho que me segurar com esse cara, gente. Porque assim, o Diego, Deus usa muito na palavra, a gente é maravilhoso. Ele esteve lá na igreja, deve ter uns 2 meses. Tem uns 2 meses, esteve lá na igreja pregando. Foi um absurdo, foi um negócio que eu fiquei boquiaberto. Falei, meu Deus, que palavra. Tava baixinho lá. Saía alimentado, saía... Cara, pregação boa é aquela que você fala assim, eu aprendi alguma coisa, eu saí alimentado. Eu te alimento e te ensina. Pra mim, essa pregação e foi uma bênção, foi a glória de Deus ali. Só que você teve uma experiência no louvor. No louvor tive. Não esquece essa. Eu lembrei disso agora, cara. Não, eu vou deixar você contar, vai. Pra quem conhece, pra quem acompanha o Rodrigo lá no Instagram, no Facebook, não conhece essa história, gente. Tem uma história muito boa. Então, eu sempre tive o sonho de cantar. Sempre achei lindo demais quem tem o ministério do louvor, da adoração. Eu sempre tive isso comigo. E um certo tempo lá na igreja lá teve uma festividade. Aí me colocaram pra solar, né? A Mônica me colocou pra solar. E eu fui pra casa e desde 6 horas da manhã até 6 horas da noite eu tava ensaiando louvor. O mesmo louvor. Eu falei, pô, tô fera. Quando eu chego no culto, a igreja lotada, o grupo começa a cantar. Quando chega na minha parte, dá um estalo lá no microfone lá. O microfone para de falar. Pronto, deu um branco na minha cabeça. E eu desesperado, e o playback tocando, o tempo passando, a igreja olhando, daqui a pouco a igreja fica em silêncio, só escuta uma voz lá atrás, a senhorinha gritando, ajuda ele, Jesus, ajuda teu filho. Aquele entrou como uma seta. Só Jesus, eu acho que fiquei muito frustrado naquele dia ali. E a igreja, o culto rolando. Quando acabou, eu saí da igreja chorando. O pastor Adriano foi atrás de mim. Pastor, Rodrigo, o que está acontecendo? Eu falei, microfone fala com todo mundo, só não fala comigo. Só Jesus, mas foi uma experiência e... É aquilo, cada um fica naquilo que Deus chamou, né? Deus chamou pro louvor. Tem pessoas que Deus dá completo, né? Louva, adora, dirige, mas tem uns que é só para um talento. E eu fiquei só em um mesmo. Mas até hoje eu tenho uma grande admiração por quem louva, eu tenho uma admiração muito grande por quem tem esse ministério da adoração, né? Quem tem esse dom de Deus. Ainda mais quando vem completo de uma vida de fidelidade a Deus, ainda conhecimento da palavra, não é somente cantar, mas... É o mais importante, né? É o mais importante, porque assim, Deus usa, gente. Deus usa. Eu sempre falo isso aqui, cara. Deus usa quem ele quer usar. E para usar, ele usa uma mula lá, um balão, ele usa quem ele quiser. O problema é quando a pessoa quando o discurso não condiz com a vida, aquela pessoa é usada, todo mundo na igreja sai alimentado e ela mesma sai vazia. Verdade. Quando o seu discurso, a sua vida não condiz com o seu discurso, né? Quando a vida do cantor, do pregador não condiz com aquilo que ele prega para a igreja, cara, todo mundo vai ser alimentado. Todo mundo. Porque quando Deus quer falar com alguém, ele vai falar. Ele não vai deixar de falar porque eu sou miserável, pecador e não me arrependo dos meus pecados. Ele vai falar. Agora, todo mundo sai cheio e eu saio vazio. E fica fácil quando a gente prega aquilo que a gente vive, né? Quando a gente está dentro de um contexto que a gente passou por aquilo ali. Uma coisa que meu pastor falou comigo bem no começo, quando eu comecei a ministrar, ele falou, Rodrigo, você quer ser um grande pregador da palavra? E eu nunca mais esqueci isso. Ele falou, prega o que vive e vive o que prega. Prega o que vive e vive o que prega. Só sabe a dor de passar num deserto, quem um dia passou no deserto, só sabe a dor de um vale, quem já passou pelo vale, só sabe o preço da renúncia, quem já renunciou. Agora, quem vive uma vida de qualquer forma, pregar até prega, mas não consegue se manter muito tempo. Não consegue, porque a vida da pregação no altar, eu costumo dizer que nada mais é do que um reflexo da vida que ele tem no seu cotidiano, do devocional que ele tem de oração, das renúncias que ele tem, do momento que ele tem no particular com Deus. Isso reflete muito no que ele faz no altar. Verdade. E, cara, você falou uma palavra fundamental. Você falou não consegue se manter. E é justamente isso. Cristo disse o seguinte, lá em João capítulo 15. Eu sou a videira, vocês as varas, meu pai é o lavrador. Toda aquela que está em mim e dá fruto, meu pai limpa para que dê mais fruto. Toda aquela que está em mim não dá fruto, meu pai arranca. Então o que Cristo está falando? É possível pessoas estarem em Cristo e não frutificarem. Só que elas até ficam, mas não se mantêm, porque o pai arranca. Entendeu? Então eu acho que essa palavra de permanecer é quem não dá o fruto realmente, o fruto digno de arrependimento não consegue permanecer. Mas eu não quero levar para o assunto sério ainda não.
Ainda quero que você conte. E, cara, essa vida de itinerância te proporciona muitas experiências, né, cara? Algumas boas, outras meio traumáticas. Verdade. A gente passa por muita experiência e, em certo ponto da minha trajetória, pregando o evangelho, tem momento que a gente passa por diversas fases. Tem fase que a gente está naquela empolgação, naquela firmeza, buscando, orando, e tem momento que a gente está meio que passando pelos processos da vida. Mas quando se trata de uma agenda, de pregar a palavra, eu aprendi isso exatamente com você, com meus pastores, que é uma coisa muito séria. Não é somente pregar, não é um profissional do altar. A gente tem que ter uma vida de oração, a gente tem que ter uma vida de renúncia, tem que ter oração, tem que ter jejum. Então eu aprendi isso lá atrás. Então toda vez que eu tenho um convite para me pregar, é o momento que eu me separo, é o momento que eu oro, é o momento que eu jejum. E tem hora que isso me segurou por diversas vezes, porque quando me faltava isso, aparecia uma agenda. E como eu aprendi assim, eu buscava esse caminho da oração. Deus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Porque a gente sabe que na igreja entra pessoas de diversos problemas, querendo ouvir a voz de Deus. Então, eu sempre deixei isso fluir dentro de mim. Deus, fala aquilo que o Senhor quer. Já teve vezes de eu chegar no culto e Deus ele mudar totalmente a ministração, aquilo que Deus queria falar. Deus trazer outra coisa que eu abrir a Bíblia e falar, é aqui, eu pregar e fluir. Então, eu sempre fui sensível em relação a isso. Falar aquilo que Deus coloca de fato no meu coração, não aquilo que vai dar certo, né? Verdade. Porque hoje em dia porque você vai pregando, a gente acaba sabendo alguns meios, algumas técnicas de fazer dar certo. E não é bem assim. É falar daquilo que Deus quer. Independente de ter glória, de não ter glória. Porque o que é a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho é anunciar as boas novas. Anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus não é somente bênção. Verdade. Não é somente exaltação. Não é somente cura. Quando ele quer curar, ele cura. Quando ele não quer curar, ele não cura. Mas dentro disso existe um propósito maior, que é a salvação. Isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que nos processos que a gente tem como evangélico, a gente passa por diversos momentos. Momento de dor, momento de traição, momento de abandono. E a gente tem que entender que acima disso tudo tem um propósito maior. É bom a gente conseguir um bom emprego, receber uma boa porta de emprego, receber bênçãos, ótimo, demais. Mas a gente tem que entender que mesmo que isso não aconteça, nós temos que permanecer firme. Temos que permanecer convicto daquilo que Deus tem na nossa vida. É bom receber pregador, porque uma hora ele vai pregar, cara. Uma hora o pregador ele começa a pregar e eu gosto, cara. Eu gosto porque é justamente isso. O nosso intuito aqui, é claro, por muitas das vezes a gente aqui acaba apontando muitas falhas da igreja. A gente aponta, mas a gente aponta, gente, não é como se a gente tivesse de um alto de um patamar apontando, não. Quando a gente está apontando falha da igreja, toda vez que o ele pode, vou falar olhando para a câmera agora, toda vez que o ele pode está apontando uma falha da igreja, ele está olhando no espelho. Toda vez que o Samuel está apontando uma falha da igreja, eu não estou olhando para você, eu estou olhando para o espelho, porque nós juntos somos a igreja. Nós juntos somos a igreja. Então tem momentos que a gente vai falar assim, pô, o pessoal acha, como a gente falou aqui agora, o pessoal acha que pregação do evangelho é oba-oba, quer ir lá, receber um cachê, ganhar uma grana, falar algumas coisas, umas palavras de efeito, copiar de repente alguma coisa que você viu no YouTube e tudo tranquilo. Não, cara, isso não é o evangelho. Se está acontecendo isso, nós estamos doentes. E se o corpo está doente, eu faço parte desse corpo, cara, eu estou doente também. Sabe? A gente não está só aqui como crítico da igreja, como apontador de dedo, não, cara. Nós estamos doentes e nós precisamos procurar uma solução para resolver essas coisas. Isso aí, a cada dia procurar melhorar, a cada dia procurar ver onde errou e tentar errar menos a cada dia, né? É se consertando, né? A cada dia, hoje eu costumo falar, até falo com os amigos meus, eu olho para quem eu era e eu olho para quem eu sou hoje. Guerras que eu nem pensava em vencer, mudança de comportamento que eu não pensava que eu ia ter, que hoje eu tenho, controle de situações que eu não tinha, hoje eu tenho. Isso tudo aqui, com esforço diário. É o que o Paulo disse. Paulo, olha, eu não alcancei onde eu quero alcançar, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram e prossigo para as que estão diante de mim. É justamente isso que você falou. Eu sou quem eu devo ser? Ainda não, mas eu já sou bem melhor do que eu era. Bem melhor. Isso, e a caminhada do crente tem que ser essa melhora constante. A cada dia, vendo esse resultado. Eu não vou nem usar a palavra melhora, né? A mudança constante. Tem que ser uma mudança constante. O evangelho não veio para nos fazer melhor. A gente estava estragado. Então não se melhora nada estragado. O evangelho veio para nos transformar. E a gente, cada dia, graças a Deus, tem passado por essa transformação. Agora, Digo, tem uma história aí que eu quero que você conte pra gente. Já sabe até qual é, né? São muitas. A do peixe. A do peixe. Essa daí
tem que ser gravada. Tem que ficar pra posteridade, cara. Oh, meu Deus do céu. Então, a do peixe é o seguinte. Eu tava com uma agenda para poder pregar, né? Tava com uma agenda. E nesse dia, sabe como é que é dona de casa, mãe, né? As mães, como é que é, cautelosa com a limpeza de casa. Eu tinha acabado de jantar, deixei, na verdade, de almoçar, tinha deixado o prato lá e tal. Não vai lavar o prato, não? Não vai lavar o prato, não? Eu falei, vou lavar, mãe, vou lavar. Tá bom. O que aconteceu? Ela falou, tu vai pregar, vai abençoar a vida, mas aqui em casa você vai deixar o prato sujo. Eu falei, que vai me amaldiçoar? Ela, não, se tu não lavar o prato, vai passar vergonha. Eu falei, que isso? Tá me amaldiçoando? Vou ministrar a palavra. Enfim, o pastor perguntou, Rodrigo, eu vou fazer uma recepção para você. O que você quer que a gente faça? Eu falei, nossa, que honra. Eu falei, pô, eu gosto de tudo. Ele, pô, eu gosto de peixe. Não, fazer um peixe para você. Samuel, fui na igreja, preguei, para resumir, preguei, foi uma benção, falei, graças a Deus, né? A maldição não deu certo. Preguei, chegou a hora da recepção, todo mundo sentado, todo mundo comendo, bate-papo na recepção. E os pastores que estavam lá, né? Bem intelectual, inteligente, lá falando pouco, falei, meu Deus, falou que ia me colocar entre os príncipes, eu quase não abri a boca para falar, né? Quando a gente fala menos, a gente erra menos, né? E eu lá, daqui a pouco eu comendo, eu senti um negócio aqui na minha garganta, falei, meu Deus do céu, que é isso aí? Devagarzinho, eu fiz... Quando eu fiz... Parece que desceu uma espada na minha garganta. Comecei a tossir lá e taca farinha na boca, taca farinha. Eu falei, meu Deus, tinha um presbítero lá que morria de rir. Eu falei, Jesus. Aí foi uma experiência. Eu falei, mãe, cheguei em casa, falei, você maldiçoa para me pregar. A pregação foi benção, porque Deus, né, tava ali, Deus honrou, mas depois passei por isso. Mas é praga de mãe. Mas foi benção, foi benção. É muito bom, cara. São muitas histórias que a gente... Pode contar, cara, fica à vontade. Esse é o momento. A gente vai passando, a gente vai acontecendo as coisas, né? E a pregação é isso, não é nada mais do que a tua vida normal, né? As coisas acontecem, porque parece que quem olha de fora, vê um pregador, vê alguém sendo usado por Deus, parece que é uma coisa como se fosse um filme. E não é, as coisas acontecem, né? A gente adquire experiência, passa por isso. Essa experiência para mim foi sentir muito envergonhado. Eu falei, meu Deus. Mas até hoje a galera gosta. Onde eu vou, o pessoal conta do peixe. Eu até falo para eles, não, você tem que ser espontâneo, porque eu vou lanchar com os colegas. Conta. Eu falei, não, tem que deixar a conversa fluir. Tem que deixar fluir. Mas foi bastante engraçado. Oh, graças a Deus. Cara, é muito legal que, assim, gente, a gente fala aqui de pregação do evangelho, né? E parece que a gente trata o evangelho como algo eclesiástico, como algo que só acontece dentro da igreja. Não, tá? Não. A gente vem de uma realidade onde o evangelho não é só pregar dentro da igreja, não é só púlpito. Verdade. Não é falar assim, o cara é evangelista, é pregador, é de púlpito. Não, é o evangelho de vida. É o evangelho que se tiver necessidade de pregar. Como eu me lembro de diversas vezes ter marcado evangelismo, e você tá lá, tá junto. Quando a gente congregava junto, eu era líder do departamento de evangelismo e marcava evangelismo. O pregador, que era bênção na igreja, também era bênção na rua, sabe? Então, fica o bizu pro pessoal que tá começando a pregar agora, que só quer saber de microfone, só quer saber de púlpito, só quer saber de status. Pregação do evangelho não é só em cima de púlpito. Exatamente. É que muitas das vezes as pessoas até julgam quem prega em púlpito, alguma coisa assim. Por quê? Porque o púlpito traz holofote, o púlpito aparece. E quando você faz um evangelismo, quando você prega nas ruas, isso ninguém vê, porque isso não é postado, isso a gente não bota lá no Instagram, apesar que tem algumas pessoas que colocam. Erradamente, mas normalmente não se coloca. Então o púlpito aparece, muitas das vezes é filmado. Eu me lembro de uma vez que eu estava indo para o trabalho, foi a experiência que eu tive até exatamente contigo, né, Samuel? Eu sempre conto essa história. Que estava indo trabalhar 4 horas da manhã, tu estava sozinho dentro do ônibus, evangelizando, dando folheto, falando do amor de Cristo, falando que Jesus ama. E eu lembro aquilo ali, mas tem coisas que marcam a gente. E aquilo ali foi para mim um impulso, para mim começar a fazer de fato mesmo à vontade aquilo que Deus quer, né? Porque eu falei, eu não sabia que você fazia esse trabalho assim sozinho. Você fazia sempre motivando o grupo ali e tal, mas você estava sozinho ali evangelizando, ou seja, não sei se você está vindo para o trabalho, mas você aproveitou a oportunidade para poder falar do amor de Cristo. E a pregação do evangelho é exatamente isso, é pregar dentro e fora de tempo. Verdade. Cara, eu
Conheci um pessoal no escritório novo que eu tô trabalhando, eu conheci um pessoal lá e eu ando com essa pulseirinha aqui de Jesus, né? Eu ando com essa pulseirinha de Jesus, só que quando eu tô saindo de casa, eu sempre correndo, né? Eu junto tudo, relógio, aliança, tudo, junto tudo, taco no bolso e vou me arrumando pela rua. Eu vou me arrumando pela rua, exatamente. Nesse dia, eu esqueci de colocar o relógio e a pulseira. E tava tudo no meu bolso, eu já cheguei no trabalho, já correndo pra resolver o negócio. Eu devia ter 3 dias de empresa ali e tudo mais. Aí uma menina chegou do meu lado e falou assim, cadê sua... Eu não falei com ela, até aquele momento eu nunca tinha dirigido a palavra a ela. Ela só passava do meu lado, nem ficava perto da minha mesa. Ela, cadê sua pulseirinha de Jesus? As pessoas observam. E, cara, a gente precisa prestar atenção nisso, porque assim, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos o Cristo que o mundo vê. A maior pregação é o testemunho de vida, né? Verdade. A maior pregação é a conduta. Quer saber quem te conhece? É a família, é os vizinhos. Porque para montar um personagem em cima de um altar é fácil. Para montar um personagem na frente de quem quer que seja, é muito fácil. Mas o teu dia a dia é a melhor pregação. É a melhor pregação. Essa semana teve uma pessoa que falou comigo assim, falou, te admiro tanto. Eu falei, por quê? Falou, você tá passando por tantas coisas, tá passando por um processo difícil na tua vida, e mesmo assim você continua pregando o evangelho, falando do amor de Deus. Mesmo passando pelo processo, a gente permanece firme, entendendo que isso tudo passa, uma hora passa. Nem um vale é para sempre, nem um choro é para sempre. A gente entende que isso tudo tem um tempo determinado, e a gente tem que tirar a melhor lição possível desse momento que nós passamos, porque passar por um momento difícil, todo mundo passa. Jesus passou, Jó passou. Verdade. E o próprio Jesus falou em João 16:33 o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, cara, a aflição, ela é uma promessa. Já que o pessoal gosta tanto de promessa, a aflição, a dificuldade, seja como você gosta de chamar, luta, prova, moenda, deserto, vale, sei lá, é uma promessa. Cristo falou, vai acontecer. O problema, cara, é quando a nossa fé em Cristo está condicionada a essas coisas. Sabe, não, eu tô com Cristo se o barco estiver tranquilo, se as coisas estiverem tranquilas, se o barco não balançar, se o mar não estiver bravio, se o vento não estiver forte. E a nossa vida cristã não pode estar condicionada aos fatos, sabe, não. Aconteceu aos momentos, melhor dizendo. A nossa vida cristã não pode estar condicionada aos momentos. A nossa vida cristã está condicionada em quem Deus é. Eu sei quem Deus é e esse momento, independente do que esteja acontecendo agora, vai passar. É peregrino, é passageiro. E ele fala, né? Faça a minha vontade e as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que a gente chama de importância, ele fala de coisas. É coisas, para ele é coisas. Faça a minha vontade, meu querer. Difícil a gente entender isso. Fazer a vontade de Deus, o querer de Deus. E a gente quer que aconteça no nosso tempo. A gente quer que a bênção chegue, a gente não quer permanecer na prova. Mas se o próprio Jesus, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 22, versículo de número 39, que quando Jesus ele vai para o Getsemane ou para o Monte das Oliveiras, que Lucas, Marcos e João fala que é Oliveira, fala que é Monte Getsemane, é o mesmo lugar. Jesus ele estava em agonia. O texto diz que Jesus estava orando, mas também diz que ele estava em grande agonia. E o que me chama a atenção é que quando Jesus está em muita agonia, ao invés de ele querer que a bênção chegue logo ou querer se distrair com outras coisas, a Bíblia diz que ele intensifica a oração. Ou seja, ele se achega mais para perto de Deus. E a Bíblia diz que ele transpirava sangue. Eu acredito que naquele momento ali, ele sentiu paz. Porque no meio das aflições que a gente tem, a oração nos traz paz. Esse contato que a gente tem com Deus nos traz paz. O que me chama a atenção é a oração que ele fez. Ele fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, estava doendo, está difícil, mas se não for, seja feita a sua vontade. Está aí uma oração que ninguém quer fazer. Seja feita a sua vontade. Por que ninguém quer fazer? Porque a vontade de Deus faz a gente terminar relacionamento, a vontade de Deus faz a gente desfazer de amizade que não está agradando a Ele, a vontade de Deus tira pessoas que a gente não quer que saia do nosso convívio, mas a vontade de Deus tira pessoas que não levam a gente para lugar nenhum, ou seja, pessoas que não fazem a gente crescer. Então é o tipo de oração que ninguém quer fazer, né? Seja feita a sua vontade. Mas se você parar para prestar atenção, esse foi o padrão de oração que Cristo nos ensinou lá em Mateus 6, né? Que a gente chama de oração do Pai Nosso, que na verdade não tem esse nome, mas ficou conhecido como esse nome. Então, atendendo à convenção social, vamos lá. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua... Então, cara, isso me mostra que a oração não é só a forma de eu passar para Deus a minha vontade, mas é a forma de eu conhecer a vontade de Deus para mim.
sabe? Eu acho que a oração é aquele momento que eu sento com a minha listinha e falo, Deus, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E Cristo falou assim, não, seja feita a tua vontade. E você falou de uma coisa de Cristo sentir paz, sabe? Eu acredito que justamente aquele momento de oração que deu base para Cristo passar por tudo aquilo que ele haveria de passar sem abrir a boca. Eu acho que esse momento de oração foi crucial para que Cristo conseguisse suportar tudo aquilo que ele suportou. Porque, meu irmão, não foi pouca coisa. Ele sabia que havia um propósito maior, né? Havia um propósito maior. E como 100% homem, ele sentiu essa aflição. O texto diz que ele estava em agonia, mas ele intercede, ele intensifica a oração. Ele fala, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus sempre é a melhor opção que nós temos. Nós queremos sempre a nossa vontade, o nosso querer. E quantas das vezes, se a gente for parar para pensar na trajetória, pelo menos eu falo por mim mesmo, todas as vezes que eu quis a minha vontade... Quebrei a cara. Então, se a gente for parar para pensar, quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente perde tempo. A gente dá volta, dá volta, dá volta. Bom é quando a vontade de Deus é a nossa, se atrela a nossa, é bom demais, porque flui. Mas tem hora que a vontade de Deus vai parecer que não é bom no momento, mas é algo que vai me fazer bem melhor no futuro. Até o Paulo disse aos Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformaos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, fazendo um paralelo com Eva, você falou que é bom quando a nossa vontade casa com a vontade de Deus. Paulo fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eva, quando ela olha para o fruto, seduzida pela serpente, ela fala assim, olha, esse fruto é bom, é agradável e desejável. Então, a diferença da vontade de Deus para o pecado de Eva é que o pecado parecia bom, parecia agradável e era desejável. E é justamente igual à nossa vida. Quando a gente vai fazer a nossa vontade, porque parece bom, porque é agradável, é cômodo e é o que a gente quer, é o que a gente deseja, mas não é perfeito. E uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos... A gente vai amadurecendo, né? Uma coisa que meu pastor fala muito é que tempo de igreja não traz vida com Deus, mas traz experiência. E a gente analisando, isso eu falo não é só de pessoas que pregam, que tem ministério, é num contexto geral do cristiano, em pessoas que têm, né, Deus como seu alvo. Imagina, chegar naquele grande dia, ouvir dizer, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. É doido. Imagine, Senhor, em teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz, no teu nome eu aconteci, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então a melhor coisa é a gente ter uma vida pautada na palavra de Deus. É difícil. Tem um amigo meu que ele falou para mim assim, pô, Rodrigo, mas você ainda tem a vontade que você tinha? Porque depois que eu me converti eu não tenho mais essas vontades. Eu falo, eu continuo tendo as mesmas vontades, só que hoje eu sou controlado, eu me controlo. Eu não tenho mais. Eu falei, pô, se fosse assim ia ser fácil ser crente. Se fosse assim ia ser fácil servir a Deus. Esse corpo já foi transformado, já está glorificado. Positivo. Se a Bíblia mesmo fala que a gente tem que renunciar à nossa própria vontade, o nosso eu, para ter uma vida ali diante da presença de Deus, é algo que a gente tem que lutar todo dia. A gente vai trabalhando. Chega um momento que você fica controlado, você sabe superar aquilo que... É o domínio próprio, né? Domínio próprio. Temperança. Aquilo que a gente não tinha antigamente, lá atrás, quando a gente vai amadurecendo, a gente passa a ter esse domínio. Verdade. E assim, as lutas que nós temos hoje, muito provável, né? As dificuldades, as coisas contra as quais nós lutamos hoje, provavelmente serão as mesmas que nós lutaremos amanhã, só que amanhã com mais intensidade. Mais intensidade. Assim, a nossa vida, como disse Paulo lá em Romanos 6, 7, é uma intensa luta entre a carne e o espírito. E vence quem alimentar mais. Simples. Se eu alimento mais a minha carne vai vencer essa luta sempre. Se eu alimento mais o meu espírito vai vencer. Isso aí. Não tem meio termo. Aquilo que a gente fortifica, aquilo que a gente dá mais vazão, é aquilo que cresce. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, né, com efeito de necessidade de perseverança, essa perseverança que tem hora que se torna difícil. Por quê? Quem não tem uma vida pautada não consegue perseverar. O primeiro vento que vem, mas a Bíblia diz... Com efeito, tem de necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Tem coisas que a gente só vai alcançar fazendo a vontade de Deus. Tem bênçãos que é condicionais e tem bênçãos que é incondicional. Só que tem pessoas que só querem receber a bênção. O evangelho não é só bênção, tem momentos de provação. Você falou uma coisa interessante, fala assim, tem pessoas que só querem receber bênção. Eu lembrei de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, fala assim, Abraão,
Sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou engrandecer teu nome, eu vou te fazer pai de uma grande nação e tu será uma bênção. Então assim, Deus está falando para Abraão, vou te levar para um lugar que você não conhece, por meio de gente que você não sabe qual é, você não sabe nada que vai acontecer, mas você tem uma função. Seja uma bênção. Acho que a nossa preocupação, de uma forma geral, e aí eu entro naquela questão de olhar no espelho mesmo. Olhar no espelho, falar da igreja, olhar no espelho. A gente quer ter bênção, mas não quer ser bênção. Sabe, todo mundo quer ter bênção. Fala, quem quer o carro? Casa, glória a Deus, casamento, abençoado, muito dinheiro, Cara, quem é bênção na vida do irmão? Quantas pessoas dão testemunho na tua vida e falam, cara, essa pessoa é uma bênção. Sabe? Bênção, referência. O dia que você se mudar da sua casa, o que a sua vizinhança vai falar? Graças a Deus que foi embora, praga, crente ruim. Ou o pessoal fala, caramba, que saudade dessa pessoa. Se a sua igreja hoje fechar as portas, se hoje ela fechar as portas, o que a vizinhança vai falar da sua igreja? Graças a Deus essa igreja só sabia fazer barulho, foi embora. Ou, nossa, que saudade daquele povo que ficava aqui. Então assim, o que você estava falando da reputação. A reputação é o que a gente fala, é o que falam da gente quando a gente sai da sala. Sabe? Quando a gente sai do ambiente, o que estão falando? Estão falando, pô, esse cara não vale nada, né? Um crente safado, ou falar, cara, que saudade. Pô, cara, gente boa, gente fina. Então, assim, nós precisamos continuar essa autoanálise, essa autoavaliação, como disse Davi, pedindo a Deus para encontrar em nós os caminhos maus e pedindo para ser guiado pelos caminhos eternos, porque a gente toda a vida quer ter bênção e não se preocupa em ser bênção. Não se preocupa. E é isso aí, a vida, né? No dia a dia tem que essa preocupação. O pessoal se preocupa em montar um texto, se preocupa em falar bonito. E quando Jesus foi sempre simples nas suas mensagens, sempre foi simples. Não teve muito rodeio, sempre as mensagens simples e alcançava vidas. Eu lembro que quando Jairo está com problema na sua casa, Jairo vai saber que Jesus, corria a notícia que Jesus estava na cidade, onde Jesus passava, acontecia milagre. Quando Jairo chega ali, esse texto me chama muita atenção, quando Jairo chega ali, ele presencia o milagre da mulher do fluxo de sangue, porque ela toca na orla do vestido de Jesus, ela é curada, Jairo presencia isso. Quando Jairo presencia isso, a fé de Jairo fica lá em cima. Eu imagino que Jairo, estou no lugar certo, vou levar a pessoa certa para minha casa. Só que chega alguém da sinagoga e fala, para que tu importou no mestre? A tua filha já está morta. Mas aí Jesus é simples na mensagem. Ele olha para Jairo e fala, crê tão somente. É só crer. Crer tão somente. Então a gente se preocupa muito em montar um texto, elaborar, ou seja, mostrar para alguém que a gente tem muito conteúdo, que a gente sabe demais, enquanto o melhor conteúdo que tem é mostrar uma conduta de vida. É simples. Tentar ser reto, tentar ser o mais passível possível. Agora mesmo, falei que você passou por uma experiência vindo para cá, o rapaz bateu no meu carro e se deixar a natureza humana a gente já quer sair. Eu falei, vai na paz. Como é que fica? Vai na paz. A gente só uma carta lida, né? A gente pensa que não tem ninguém vendo, mas tem sempre alguém observando, tem sempre alguém analisando e, acima de tudo, Deus está vendo nosso comportamento em todo momento. Em todo momento. Falou agora mesmo, eu estava saindo do trabalho, vindo para cá, um motoboy jogou a moto na minha frente, eu dei uma freada, aí eu dei uma buzinada para ele ver mexendo no celular. Aí paramos, né, no sinal, assim, ele parou do meu lado, começou a me xingar de tudo quanto é nome. Eu olhei pra cara dele e falei, cara, você acha que você tá certo? Você tava mexendo no celular, você acha que você tá certo? Ele me xingou tudo. Eu falei, meu amigo, eu vou embora, vou subir meu vidro, eu não vou me estressar contigo. Não vale a pena. Eu vou me estressar contigo. E aí o pessoal já tava olhando assim pra ver o que tava acontecendo e o cara me xingando de tudo quanto é nome. Eu falei, meu Deus do céu, ô Jesus, eu sou crente, graças a Deus que eu sou crente, obrigado, Senhor, porque eu sou crente. Há uma diferença, né? Há uma diferença no comportamento, a gente vai moldando isso, né? A gente vai ver que não vale a pena. Não vale a pena. A gente tem que a cada dia estar ali trabalhando isso dentro de nós para poder passar aquilo que Cristo passa. A situação é se colocar como Cristo faria se estivesse no meu lugar. É verdade. Até porque a gente fala que a gente é cristão, e cristão é um fragmento de Cristo, é um pequeno Cristo. Você tem que fazer igual Cristo fazia. Como que Cristo fazia? Como Cristo falava com as pessoas? Sabe? Como que Cristo era? Cristo falou o seguinte, olha, sede mansos e humildes como eu sou. E aí, meu amigo, entra em duas características que vai pegar muita gente. Mansidão e humildade. Porque comigo ninguém mexe, ninguém pisa no meu calo, ninguém faz. Cara, seja manso. Sofonias disse, aquele que é manso, busque mais a mansidão. Verdade. Primeira vez que eu li Sofonias, eu fiquei revoltado com ele. Eu falei, se o cara já é manso, vai buscar uma mansidão, por quê? E aquilo que a gente falou no começo, né? A gente vai trabalhando isso, mansidão, temperança. A gente vai trabalhando essas situações e a cada dia a gente vai se tornando melhor.
É mais parecido com Cristo, esse é o objetivo. Quanto mais eu conheço sobre Cristo, e esse é o intuito de conhecer sobre Cristo, é me parecer com Ele. Quanto mais eu conheço a Cristo... Diego, eu acabei de lembrar agora de uma das pregações suas que mais me marcou. Você já te vi pregando João 5, foi uma benção, já te vi pregando sobre Sansão, foi uma benção, mas eu lembrei agora quando você pregou sobre os 4 leprosos. 4 leprosos. Cara... Cidade de Samaria, essa palavra foi um marco no meu ministério. Cidade de Samaria. A cidade estava cercada, o rei vai cercar a cidade, a intenção do rei cercar a cidade ali de Samaria. O rei não estava preocupado em brigar com ninguém, né? Ele segundo Reis 7, o rei da Síria, Ben-Hadad, se eu não me engano, ele não estava preocupado em brigar com ninguém ali. Ele cerca a cidade, a intenção do rei cercar a cidade era... Qual a estratégia do rei? Uma hora a cidade cercada, uma hora a comida da cidade acaba, eles taparam as fontes de água, a água da cidade acaba, uma hora eles vão se render sem sequer lutar pela cidade, pelos seus parentes, pela sua família. O texto diz que ele cerca a cidade, esse cerco dura 1 ano. E nesse período houve muita fome dentro de Samaria. O texto diz que morreu uma multidão por dia, Samuel. E além de morrer uma multidão por dia, quem estava vivo dentro da cidade, o texto diz que estava praticando canibalismo, porque uma mulher vai dar um filho para servir de alimento para outra. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é que quando isso acontece, tá todo mundo desesperado. Quem está dentro da cidade já não acreditava, não tinha mais fé, que é o que acontece. Quando passamos por uma aprovação, ou a aprovação se intensifica, eu não sei contigo, mas comigo não tem esse negócio de passou por uma benção, por uma prova, a benção chega. Depois de uma prova, vem sempre outra prova. Depois de uma luta, vem sempre outra luta. O texto diz que estavam todo mundo desacreditado, mas o profeta Eliseu estava dentro da cidade. O texto diz que ele orava. Ele orava, e Deus é sempre simples na sua mensagem. Deus vai falar para Eliseu assim: Eliseu, amanhã, mais ou menos a essa hora, eu trago a providência à cidade de Samaria. Deus estava dizendo: Eliseu, independente do quadro, independente da situação que está a cidade, amanhã eu mudo esse negócio aí, trocando em miúdos. No lugar de choro vai ter alegria, no lugar de miséria vai ter abundância. O texto diz que Eliseu vai vir alegre, contando: gente, fica tranquilo, porque Deus falou para mim que amanhã ele muda esse negócio. Só que o que os olhos carnais estão vendo é miséria, fome, morte. Como Deus vai mudar uma situação que aos nossos olhos está caótica? Como Deus vai mudar de um dia para o outro? Deus tem poder de mudar de um dia para o outro. Deus tem poder de curar agora alguém que está ouvindo, alguém que está escutando esse bate-papo aqui. Ele tem poder de curar, tem poder de trazer marido de volta, tem poder de abrir porta, tem poder de fazer de um dia para o outro. Ele não se preocupa como está a situação. O texto diz que quando chega no dia seguinte, o texto diz que Deus faz um milagre e a providência chega na cidade de Samaria. Deus usa os 4 leprosos, porque os 4 leprosos estão do lado de fora da cidade, né? Enquanto isso tudo está acontecendo dentro da cidade, morte, fome, canibalismo dentro da cidade, havia 4 leprosos que estavam do lado de fora. E o leproso, todos nós sabemos que ele era desprezado da sociedade, vivia lá jogado, ninguém queria estar perto do leproso. Só que o texto diz, alguns historiadores vão dizer, que havia um latão com o resto de comida que passava por cima do muro da cidade para alimentar os leprosos lá de fora da cidade. Agora pensa comigo, Samuel. Se dentro da cidade a fome, a morte, a canibalismo, estão comendo fezes de pombo, que o texto diz que eles, além de praticar o canibalismo, eles comiam fezes de pombo, esterco de pombo. Os leprosos lá de fora vão comer resto de quê? A morte é certa. Aí o que me chama a atenção, eles estão vivendo aquela situação de morte, estão vendo quem está dentro da cidade, que tinha nariz em pé, que tinha dinheiro, tinha posição aquisitiva boa, comendo fezes de pombo, praticando canibalismo. Um olha para o outro e fala assim: rapaz, se dentro da cidade eles estão passando por isso, nós vamos fazer o que aqui fora? A morte é certa. Aí o texto diz que um olha para o outro e fala assim: rapaz, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente também morre porque há fome na cidade. Vamos nós até o arraial dos Ciro. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matar, tão somente morreremos. Porque morrendo a gente já está trocando em miúdo. Já que é para morrer, vamos morrer tentando. Já que é para morrer, vamos morrer lutando. É isso que nós temos que entender. Já que é para passar no vale, porque passar no vale, gente, a gente passa. Quem é crente, quem não é, o sol nasce para todos.
Todo mundo passa por luta. A diferença é como se comportar no momento de crise. Verdade. E Deus gosta desse negócio. O texto diz que quando os 4 leprosos se levantam para ir até Arraial de Ciro, eu imagino Deus olhando do céu e falando assim, gostei desse negócio aí. Eles vão, Deus faz o Arraial de Ciro ouvir como se fosse um grande exército em direção a eles. Eram 4, mas eles escutam barulho de carruagem, cavalo, exército marchando, ao ponto deles fugirem e deixarem a tenda com ouro, prata, comida, veste. Os 4 leprosos chegam e falam, opa, tem comida aqui, tem veste. Enquanto alguém está lá dentro da cidade que tinha o nariz em pé, por isso que eu sempre falo uma coisa. A vida é uma roda gigante. Uma hora a roda gira. Quem está em cima, muitas das vezes vai para baixo. Por isso que eu falo, quando Deus abençoar, quando a bênção chegar, quando o teu momento chegar, seja humilde, compartilhe. Compartilhe, porque uma hora a roda gira. Eles eram desprezados, não tinha nem o que comer. Mas agora eles tinham tudo. E foi através deles que Deus fez um milagre dentro da cidade de Samaria. O interessante é que quando os ponteiros se cruzam, no dia seguinte, tinha comida, tinha veste, tinha alimento dentro da cidade. Uma coisa linda que Deus fez na cidade de Samaria. Isso é um aprendizado muito lindo, porque a gente olha para a circunstância, né? Tô olhando, não tem como Deus fazer, não tem como Deus realizar. E quando, na verdade, Ele faz do jeito que Ele quer, usa quem Ele quer. Exatamente. E, cara, você falou uma coisa muito importante, que essa eu sempre bato, nessa eu sempre bato. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Essa é péssima, péssima, péssima. Quando vê você na bênção vai se arrepender. Isso é o triunfalismo, isso não tem nada a ver com o evangelho. E eu lembro de Ana. O evangelho não é isso. Exatamente. Cara, se Deus te abençoou é para você abençoar outra vida. Compartilhe. O seu dinheiro é para abençoar outra vida, o seu carro é para abençoar outras vidas. Eu fico revoltado quando eu vejo aquele adesivo Deus me deu, ou esse carro é bênção do Senhor, e não tá dando carona para ninguém, não tá abençoando ninguém, ajuda ninguém, não leva a cesta básica para ninguém, não faz nada para ninguém. Mas não é essa a questão é Ana, capítulo 1, verso 11. Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a tua serva, deres um filho varão. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Se benignamente atentares para a tua serva, deres um filho varão, eu pego o meu filho varão e põe no tempo para trabalhar. Essa é a nova versão atualizada pelo Samuel. Põe no tempo para trabalhar. Cara, a Bíblia fala nos versículos anteriores que Ana, ela passava a vida toda pedindo esse filho, chorando por esse filho, e não recebeu. Quando Ana falou, Deus, eu vou botar no templo para trabalhar, Deus deu. Quando Ana entendeu que aquilo que ela recebe é para abençoar outras vidas, Deus dá. Exatamente isso. Ana tá no templo, pede e não recebe, porque muitas das vezes estão pedindo de forma errada. Ana tá no templo, Ana é crente, tá no templo, pede e não recebe. Mas quando ela fala, Senhor, se tu me der, certamente eu deixarei no teu altar. Ana tá dizendo para Deus. Ana tá dando aquilo que ela não tem. Ana dá o que não tem e Deus dá porque tem. Tá entendendo isso? Ana vai dar aquilo que não tem e Deus dá porque tem. Então, Deus altar é isso, é entrega. A gente entrega. Eu sempre falo uma coisa, pro altar a gente não perde. Verdade. Pro altar a gente ganha. Ana vai entregar a Deus aquilo que ela ainda não tinha. Mas Deus vai dar e vai dar Samuel para Ana. E não é qualquer coisa. E Ana teve mais 5, 6 filhos ali também, que a gente nunca fala, mas teve. E o evangelho ele é muito disso, sabe? O evangelho é muito disso. Uma vez perguntaram qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião é para órfãos e viúvas. Em outras palavras, a verdadeira religião é você amparar quem precisa de ajuda, é ajudar quem precisa de ajuda. E não só uma ajuda pecuniária, monetária, financeira, alimentícia. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, cara. Às vezes a pessoa precisa de um abraço. Às vezes a pessoa precisa de um conselho. Sim. Ali se manifesta a religião. Isso há 2 meses atrás aconteceu lá no meu trabalho. Eu estava lá no trabalho parado, dentro do carro. Aí um rapaz bateu no carro lá, estava desesperado. Ele falou, Rodrigo, o meu filho saiu de casa, surtou, teve um problema lá de relacionamento. Além de estar desempregado, ele surtou, saiu andando desde 7 horas da manhã, já andou tudo e era 1 hora da tarde. Aí ele falou, tem como você ligar pro bombeiro? Tem como você, chamar a polícia militar, alguém para conter ele? Eu falei, deixa eu ver. Aí o rapaz chegou perto. Eu falei, posso conversar com você? Botei ele dentro do carro, comecei a conversar, comecei a falar do amor de Cristo, comecei a falar relacionamento, Deus pode reconstruir, Deus tem poder, porque o cristianismo é isso, pregar o evangelho é isso, é apresentar a solução. E qual a solução? A solução é Cristo. A solução é Cristo, porque se for pautar somente no que está vivendo, no contexto da vida dele, no desespero que ele está presenciando no momento, ele surta, se joga na frente de um carro, pula de um lugar, tira a própria vida, mas eu apresentei Cristo para ele. Eu falei, Cristo é a solução. Cristo é a solução. O momento que você está vivendo é um momento difícil.
É um momento de dificuldade, mas tem coisa que a gente não consegue sozinho. Falei, tô aqui para te ajudar e vou te apresentar um que vai te ajudar mais ainda. Ele pode resolver isso aí. E ele começou a acalmar, chorando, dei um abraço nele, comecei a conversar com ele. Eu falei, todo mundo passa, eu já passei. Você tá passando, posso passar de novo, mas Cristo te traz paz. Posso orar por você? E ali a gente orou ali, eu orava, falava de novo e depois ele, tô sentindo paz. Quando ele falou isso, me emocionou muito, eu ganhei meu dia naquele dia ali. Ele falou, tô em paz. Eu falei, então faz o seguinte, vai pra casa, tá vendo aquele rapaz ali? É teu pai, tá ali, ó, do lado de fora, desesperado, vai pra casa. Ele, eu vou pra casa, vou procurar uma igreja, eu tô sentindo paz. E eu chorei ali, abracei ele, ganhei o dia. Porque isso é o evangelho, isso é aproveitar a oportunidade. Eu não acredito, não é acaso. Deus colocou ele para passar na minha frente ali para me poder falar. E tem hora que a gente se trava e a oportunidade passa. Se chamasse bombeiro, ele ia ser amarrado e não ia resolver o problema. Até hoje, tá na igreja, me agradeceu, me encontrou, me agradeceu. Por quê? Eu apresentei Cristo e Cristo traz paz em momentos de aflição. Verdade. E, cara, eu acho que falta um pouco disso em nós, sabe? Essa nossa influência, interferência lá fora. Isso. Acho que a palavra igreja, eclésia, chamados para fora, tá pouco vivida, sabe? O evangelho tá muito dentro da igreja. Nada contra as quatro paredes. Eu não sou aquele tipo de pessoa que prega contra a igreja, não. Eu prego a favor. Sim. A igreja é válida. Nós temos que ter um templo. A Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Você precisa servir ao Senhor perante alguém. Inventaram a moda de não preciso de igreja porque eu sou a igreja. Mentira. Isso. Você Cristo não no meu coração, não, Cristo você em não casa. é a igreja. Nós somos a igreja. Cristo não tem duas igrejas, só tem uma só. Então você é um membro do corpo. Você não é o corpo. Então se você estiver destacado, você está isolado do corpo. E membro amputado morre, membro amputado resseca. Então eu não prego contra a igreja, eu prego pelo contrário, eu prego a favor da igreja. Todos nós precisamos ter um lugar, uma casa para chamar de nossa, mas a igreja está deixando a desejar nos aspectos externos. Nos aspectos externos, muito sabe? Individualismo. É só eu pra mim. Então, eu acho que a teologia da prosperidade, a famigerada teologia da prosperidade, nos deixou umas heranças muito ruins, sabe? Umas heranças muito ruins mesmo. E a teologia da prosperidade nos deixou egoísta. Se você pega os cristãos da década de 90, eu vi meus pais, minha avó fazerem isso. Pegar a pessoa no meio da rua e pôr dentro de casa, Sim. sabe? Alimentar as pessoas. Isso. A gente não tinha. Meu pai tirava do que a gente não tinha e dava para as pessoas. A gente tá com fome, entra, vamos almoçar. O que tem aqui dá para dividir. Exatamente. Roupa do corpo, tudo, sabe? A gente não era tão individualista, mas agora nessa sede de ter... Como você falou, todo mundo quer ter bênção, e às vezes nem é bênção, tem coisa que eu tô chamando de presente de Deus, não é? Eu acabo esquecendo de ser bênção na vida de alguém. Isso acontece que as pessoas ficam muito receosas. O que vai fazer? O que vai fazer com o dinheiro que eu dei? O que vai fazer com aquilo que eu dei? Não interessa. Desde o momento que você deu a questão, é a questão que eu penso em relação à oferta. Não importa o que o dirigente, o que o líder vai fazer, desde o momento que você colocou no altar a semente. É a tua fé com Deus. Aí a pessoa, no particular da pessoa com Deus, cabe a Deus cobrar. Então nós temos que continuar fazendo, dar de comer, compartilhar, fazer como Jesus fez, né, na multiplicação. Eu acho que isso virou uma muleta, Diego. Eu acho que virou uma muleta pra gente não fazer. Eu não vou... O cara bateu no meu vidro lá no sinal pedindo uma moedinha. Eu não vou dar, não sei pra que vai usar. Vai usar droga. É uma muleta. É pra não fazer. Isso. Dá, cara. Não, mas eu não dou dinheiro porque ele vai usar droga, vai fazer aquilo. Você fez a sua parte. Eu te conto, a gente já tá caminhando pro final, mas eu preciso contar essa experiência. E, cara, no caminho das drogas, eu encontrei uma pessoa, eu tava no ônibus, no BRT, e estávamos conversando, na época eu trabalhava no Recreio, vinha para Campo Grande, e nós estávamos conversando ali, eu me meti na conversa dos outros, resumindo aqui, eu me meti na conversa dos outros, não tava lá, mas começaram a falar do meu lado, e tem vezes que as pessoas abrem as portas pro evangelho e tu tem que entrar. Aproveita a oportunidade. Óbvio, não vai perder a oportunidade de falar o quê? Jesus, vambora. E aí, cara, eu tô falando com o pessoal, parado na porta assim do ônibus, falando com o pessoal, falando e me empolgando, e isso aqui, daqui a pouco eu sinto uma mão pesada no meu ombro, eu falei, vou apanhar. Quando aquela mão pesada no meu ombro, eu olho pra trás, o cara virou pra mim e falou assim, eu tava indo lá pra favela tal, comprar droga, hoje eu ia usar droga, mas eu ouvi o que você falou, eu não vou usar droga, eu vou voltar pra casa, você ora por mim? Sim, exatamente isso. Aproveitar a oportunidade, você aproveitou a oportunidade e sem saber foi um canal.
foi um canal de Deus. Eu nem tava olhando pra ele, na verdade. Ele tava atrás de mim, eu tava pras pessoas da minha frente. O importante é a gente manifestar o evangelho, cara. Isso aí. Verdade. Que nem eu quando comecei no trabalho, teve um amigo que falou assim pra mim assim, rapaz, todo mundo que entra aqui, se entra crente, desvia. Eu não dou um ano pra tu tá bebendo. Passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4. E a melhor pregação, eu lá não costumo falar muito. Não. O meu comportamento vai falar. Eles sabem que eu sou cristão, o meu comportamento vai falar. Em certo momento, eles vêm até mim. Pô, tô passando por isso, você pode orar por mim? Porque você é diferente, você não trata a gente com indiferença, você tem uma conduta, e na oportunidade que eu tenho, eu entro. A oportunidade de achar, ver, a gente acha. E fala do amor de Cristo. Verdade. Fala da solução do mundo, né? Verdade. Mano, infelizmente a gente tá caminhando pro final, cara. Passa rápido demais, cara. Parece que a gente tá 1 hora aqui conversando. Não parece que a gente começou a conversar tem 5 minutos. Sensacional, muito bom. Mas quando a gente tá com amigos é assim, cara, ó. Antes de abrir pros seus agradecimentos aí, cara, as portas estão abertas pra hora que você quiser voltar. Pra mim é uma honra. Você nem falou de João 5 lá, do paralítico do tanque de Betesda também. Lembra de tudo, né? Porra, mano, você tá louco. Aí, cara, mas você vai ter a oportunidade. Você tem que renovar pelo que eu tô vendo aqui, passou o tempo. Tu tá falando, meu Deus, ele lembra como? Já tem anos que ele me ouviu pregar essa mensagem. Lembro, mano. E tem palavras que me marcam e graças a Deus você sempre foi ferramenta de Deus pra me abençoar. Então eu louvo a Deus por isso. Mas eu te agradeço, tá? As portas estão abertas, você vir aqui a hora que você quiser. Tá aqui batendo um papo com a gente, abençoando umas vidas. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas através desse momento. Tenho certeza que muita gente vai ouvir, vai se preocupar em ser crente no trabalho, vai se preocupar em ser crente na vida. Não só no púlpito, não. Não só no microfone, não, sabe? Mas na vida mesmo, praticar o evangelho. Não que nós sejamos perfeitos, cara. Nós não somos. Mas nós já somos diferentes do que nós fomos um dia. Somos diferentes e aquilo, o propósito real mesmo é a salvação, né? O propósito real, tem muitas pessoas que desviam, saem da igreja porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você tem que... É individual. É individual. Você tem que se preocupar com a sua própria salvação. Quem errou o caminho, errou o foco, deixa pra lá, segue teu caminho. No meio da caminhada tem muito disso. Tem momento que a gente anda sozinho, né? Tá em meia multidão e se sente sozinho. Mas esse faz parte do evangelho. Se você parar pra pensar... Quando Pedro andou por cima das águas, só andou Pedro e Jesus, não andou mais ninguém. Ele estava vivendo sobrenatural, não tinha Tiago, não tinha João, não tinha ninguém, era só ele e Jesus. E ele vivendo sobrenatural. As pessoas observando ele andar, no momento que ele afunda. As pessoas estão observando, mas só quem estendeu a mão. Exatamente. Então, depois esse último bizu, mano, te agradeço, tá? Queria pedir a galera, gente... Curtam, comentem se você for abençoado aqui, compartilha com seus amigos, deixa Deus te usar, abençoe o nosso canal. Nós fazemos tudo isso aqui para abençoar vidas. Nosso intuito aqui é propagar o evangelho, é manifestar a palavra de Deus, é abençoar o máximo de vida que nós pudermos. Então, abençoe, nos ajude nessa meta de alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos. E eu te agradeço por ficar com a gente até aqui. Não é todo mundo que assiste até o final. Se você chegou aqui, muito obrigado. Vou começar a dar prêmio para quem assiste até o final. Isso aí. Mas te agradeço, Diego. Brigadão, tá, mano? A honra foi minha. Obrigado. Obrigado por lembrar das minhas mensagens. Obrigado por lembrar de mim. E entre tantas pessoas que vocês conhecem, né? Tá me convidando para vir aqui bater esse papo gostoso. Falar de Cristo é sempre bom, né? Obrigado. Eu que te agradeço, meu amigo. Deus continue abençoando esse projeto aí. Que Deus continue, né, derramando as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre essa equipe aí. Amém. Amém. Eu recebo. Vamos orar? Tá contigo agora. Deus, diante da tua presença, queremos, Pai, te agradecer por esse momento, Pai. Porque a tua palavra diz, Pai, que onde tem 1 ou 2 em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Queremos te agradecer, Senhor, por cada ouvinte. Queremos te agradecer por cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa palavra, esse bate-papo. Eu quero te pedir, Pai, que as suas bênçãos, Pai, alcance não somente a minha casa, a casa do Samuel, mas cada lar que essa palavra entrar, Pai, que a sua bênção entre junto, Pai, e faça, Pai, a tua paz reinar dentro de cada lar. Essa oração que eu te faço, eu te agradeço. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.